Ok? Vamos lá agora. Amém? Glória a Deus, graças a paz aos irmãos. Amém. A gente está aqui hoje na casa do pastor Cícero, a gente fazer a célula. Vamos ministrar a palavra ao vivo. Antes de nós iniciarmos a ministração de hoje, eu gostaria de orar por você que estiver aí na sua casa, orar por você, pela sua família. A gente tem passado por um período difícil aqui no Brasil. A gente sabe que não tem sido algo tão fácil esse período de pandemia. Os cultos não estão sendo realizados na igreja, mas nós temos nos reunidos nas nossas células, com os devidos cuidados, com a quantidade reduzida de pessoas. Junto a gente tem buscado o Senhor, ser edificado, ser alimentado na palavra de Deus. Então você que estiver aí na sua casa, você que for ver essa ministração depois, gostaria de você convidar a você a orar conosco também. Então feche os seus olhos aí em nome de Jesus e ore conosco em nome de Jesus. Pai, nós oramos, Senhor, pelas famílias, pelos nossos irmãos, Senhor Deus, para que o Senhor guarde, para que o Senhor nos livre de todo mal, preserve a saúde, Senhor Deus, daqueles que são mais idosos em nossa igreja, que o Senhor Deus preserve as nossas famílias, as nossas casas. Eu oro, Senhor, para que nesse período o Senhor esteja nos suprindo todas as necessidades, para que no nosso meio não haja nenhum necessitado, Pai. Nos ajude como igreja a abençoar também essas famílias. Que não seja um período de dispersão, mas que nesse período nós estejamos nos fortalecendo, que nós possamos estar nos alimentando da Sua palavra, porque nós cremos, Senhor, que dentro em breve estaremos nos reunindo. Nós oramos também, Senhor, pela nossa cidade de Camaragibe, nós oramos pelo nosso estado de Pernambuco, onde muitas pessoas já acabaram perdendo as suas vidas. Nós oramos, Senhor Deus, para que o Senhor tenha misericórdia, Pai, para que o Senhor, com a Tua mão poderosa, venha sobre esse lugar, trazendo mudança, transformação, Pai, para que o Senhor venha guardar, venha restaurar a saúde das pessoas que estão hospitalizadas. Abençoe os médicos, os enfermeiros que estão aí na linha de frente. Dê sabedoria, Pai, a esses governantes, para que possa, através do Senhor, ter constituído cada um como autoridade, Pai, abençoar o seu povo, Senhor, que nenhum venha ser pedra de tropeço para essa nação, Pai, mas que o Senhor venha guiar, Senhor Deus, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém? E amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão, em nome de Jesus. Nós vamos compartilhar de uma palavra com os irmãos. Você está aí, pode sentar no seu lugar. Lembrando que a gente está com uma quantidade pequena de pessoas aqui, na casa do pastor Cícero hoje. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Se você estiver aí, pega a sua Bíblia, abra lá em Lucas 23. Lucas, no capítulo de número 23. Quero dar alguns breves recados para os irmãos. Caso você tenha alguma dificuldade para participar da sua célula, seja ela que acontece numa quinta, numa sexta, no sábado, no domingo, você procure alguma outra célula para você poder participar. Nesse período a gente não pode se reunir no prédio da igreja, mas as células têm acontecido e dessa forma a igreja tem avançado e avançado muito. Pessoas têm voltado para o Senhor, pessoas têm se aproximado da igreja novamente através das células. Nós temos trabalhado com toda a nossa força através das células. Essa semana, inclusive, nós vamos reunir cada um a sua célula no dia da semana. Algumas a gente vai colocar na terça, algumas na quarta-feira. Nós vamos na casa de alguns irmãos que não podem se reunir nas células para nós podermos ministrar cedo o Senhor. Então eu, os outros pastores, estaremos indo aí na sua casa para a gente poder ministrar cedo o Senhor como igreja. Tenho certeza que o Senhor vai nos abençoar muito. Uma outra coisa, você que é membro da nossa igreja, da Igreja Batista Guarulhos aqui em Camaragibe, e for trazer o seu dízimo, a sua oferta, me procure o pastor Cícero, o pastor Wilson, para você levar o dízimo lá na igreja, ou trazer algum alimento para que a gente possa abençoar
essas famílias que estão necessitadas. Há muitas pessoas que não estão trabalhando nesse período de quarentena, ainda não conseguiram nenhum tipo de auxílio, e nós, como igreja, queremos amparar essas pessoas de alguma forma. Então você, irmão, que tem condições de trazer 1 quilo, 2 quilos de alimento, de trazer alguma coisa, traga para a igreja. Todos os alimentos que nós tínhamos em estoque, todos já foram entregues. A última remessa o pastor Cícero vai entregar amanhã para uma outra família. Então nós já estamos com o estoque zerado de alimentos. Nos procure, leve alimento lá da igreja para nós montarmos mais algumas outras cestas para abençoarmos alguma família que tiver necessitado, em nome de Jesus. A gente conta com a sua cooperação, com a sua generosidade em nos procurar, em trazer também o seu dízimo e a sua oferta. Amém? Lá em Lucas, capítulo de número 23, eu quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 13. Lucas 23, a partir do versículo de número 13. Glória a Deus. Acompanhe comigo aí então. Lucas 23, 13. A palavra do Senhor diz assim: Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes e autoridades, e o povo, disse-lhes: Apresente-me este homem. Apresentaste-me esse homem como agitador do povo, mas tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes que o acusais. Aquele Pilatos estava falando a respeito de Jesus. Eu interroguei Jesus e eu não estou vendo culpa nenhuma nesse homem. Pilatos aqui estava atestando a inocência do Senhor Jesus. O versículo agora de número 15 diz assim: Nem tampouco Herodes, que também não viu culpa nenhuma, pois nolo tornou a enviar. É pois claro que nada há contra ele que se verificou que seja digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. Verso 17. E era-lhe forçoso soltar-lhe um detento por ocasião da festa. Qual festa? A festa da Páscoa, aquela a qual nós celebramos na semana passada. Então, no período da Páscoa, ele era forçoso, ele deveria soltar algum preso, algum detento. Então, o seu pensamento era: eu posso livrar Jesus aqui dessa condenação porque vejo inocência nesse homem. Versículo de número 19 diz assim: Barrabás estava no cárcere por causa de sedição na cidade e também por homicídio. Desejando Pilatos soltar Jesus, ele insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: Crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, lhe perguntou: Que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo. Portanto, depois de castigá-lo, soltá-lo-ei. Mas eles insistiam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o seu clamor prevaleceu, o clamor do povo, querendo que Cristo fosse crucificado. Então, Pilatos decidiu atender o pedido do povo. Soltou-lhe aquele que estava encarcerado por homicídio e sedição, a quem eles pediram. E a quanto Jesus entregou-lhes a vontade deles. Hoje, irmãos, eu quero falar a respeito de Barrabás. E o quanto nós podemos comparar a nossa vida, a vida desse homem que nessa hora mais ímpar e singular da vida de Jesus estava lá, sendo substituído pelo próprio Cristo. Hoje eu quero falar que Barrabás sou eu e que Barrabás é você. Barrabás, ele era um homem conhecido naquela época, conhecido pelos seus homicídios ou pelo seu homicídio, conhecido pela sedição, que era a rebelião que ele estava tentando colocar lá, e até por roubo também. Ele não era uma pessoa que ninguém conhecia, mas as pessoas o conheciam pelo que ele fez. Porque naquela época, caso você matasse alguém, a sua pena também seria a morte. E muito provavelmente, quem Barrabás matou, a quem ele cometeu esse homicídio, foi algum soldado romano.
então ele foi encarcerado, a sua data já estava marcada, assim como o peru, né? O peru morre na véspera, não tem jeito, e Barrabás já tinha sua data marcada. Barrabás também morreria pelo que ele fez. A culpa do seu erro cairia apenas sobre ele mesmo. Lá no capítulo de Mateus 27, verso de número 16, também fala a respeito de Barrabás, e diz o seguinte, Mateus, no capítulo 27, no versículo de número 16, diz assim para nós, 27, 16. Naquela ocasião tinha um preso muito conhecido chamado Barrabás. Esse homem que era conhecido por todos os que estavam ali, porque ele queria gerar uma liderança, para gerar uma sedição e uma rebelião, para que eles fossem libertos do poder do Império Romano, que dominava aquela região naquela época. E nessa sedição, provavelmente a hora que ele mata algum soldado romano, ele é conhecido também na palavra de Deus, lá no texto de Marcos, como um ladrão. Então esse homem que era culpado, que tinha sua data marcada, é esse aqui eu digo, esses somos nós. Aí você fala, não pastor, eu também não estou nesse nível, né? Não causei nenhuma rebelião, nenhum assassinato. E quanto mais nós pensamos assim, quanto mais nós vemos que nós estamos longe do Senhor. Quando nós pensamos que nós somos um cara legal, um cara nota 10, e nós não percebemos que Barrabás era na verdade apenas um pecador, assim como eu e assim como você, que precisa e necessita da graça de Deus. Agora, um contraste disso, uma grande diferença, era o Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus era muito conhecido. Diz que a mulher do fluxo de sangue, ao ouvir falar da sua fama, veio por trás das suas vestes e tocou-lhe, porque Jesus era conhecido naquela época. Agora, pelo que Jesus era conhecido? Jesus não era conhecido por sedição, Jesus não era conhecido por homicídio, Jesus não era conhecido por roubo, mas Jesus era conhecido pelos seus milagres, pelos seus prodígios. Amém. E sinais. O nosso Senhor Jesus Cristo, assim como Barrabás, eram pessoas que, se alguém dissesse assim, você sabe quem é Barrabás? Conheço Barrabás, não é aquele que foi preso, não é aquele que está com a data marcada, não é que já tem a pena de morte certa para ele. Da mesma forma como se alguém falasse, esse aí não é Jesus, o Nazareno, não é esse aí. Ele era conhecido pelos seus milagres, seus prodígios e os seus sinais. Agora, que pontos específicos nós podemos observar na vida de Barrabás, que nós podemos observar na nossa também? A palavra de Deus diz que o povo não quis escolher Jesus, mas o povo preferiu escolher a Barrabás. Barrabás já tinha sua data marcada. Ele chega em um dia e as pessoas dizem assim, ó, Pilatos mandou chamar você. E o que ele imagina? Chegou a minha hora. Chegou, agora eu vou morrer, não tem jeito, já me chamaram. E quando chega lá, colocam ele e colocam Jesus. E falam assim, agora vocês vão escolher ou entre Barrabás ou entre Jesus. Barrabás provavelmente já deve ter colocado a mão na sua consciência e falar assim, poxa, eu matei uma pessoa, fiz muitas coisas erradas, e esse homem aí fez muita coisa boa pro povo, agora deu ruim pra mim, não vai dar certo não, acabou minha vida. Podia ter colocado um homem que fez umas outras coisas erradas, mas colocou logo esse Jesus comigo, e na hora eles veem que não queremos Jesus, queremos Barrabás. E talvez Barrabás deve ter se perguntado, mas por que escolheram a mim? Na verdade, eles não queriam escolher Barrabás, eles queriam crucificar Jesus. Nesse texto que nós percebemos que Barrabás foi salvo daquela cruz, que não era a cruz de Cristo, era a cruz de Barrabás. Ele foi salvo não por ele mesmo, não pelos seus méritos, mas pelo mérito de Cristo. Você que tiver com a sua Bíblia, eu quero que você abra ela lá em Efésios, no capítulo de número 2, Efésios, capítulo de número 2, no versículo
de número 8. Que diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não é de obras, para que ninguém se glorie. Você acha que quando Barrabás desceu lá daquele lugar e dizia assim: eu fui escolhido porque eu sou um cara muito legal, que as pessoas me amam, eles me escolheram porque eu sou um homem muito bom? Não, Barrabás não tinha mérito nenhum na salvação a qual ele teve naquele momento. Barrabás não teve mérito nenhum, assim como você também não teve mérito nenhum na sua salvação. Você foi salvo apenas pela graça do Senhor Jesus por você. Amém. Porque assim como Barrabás, você, um pecador, só foi salvo mediante os méritos de Cristo. Porque se você estivesse lá, as pessoas olhariam para você e não há mérito nenhum a qual nós podemos olhar e falar assim: hoje eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu sou salvo somente por Cristo Jesus. Porque os seus méritos apenas te condenam. Os nossos méritos, as nossas ações, aquilo que fazemos e deixamos de fazer, essas coisas apenas nos condenariam à perdição eterna. Mas se nós não fomos perdidos, se nós não fomos destruídos, não são pelos nossos méritos, mas são pelos méritos de Cristo. Barrabás provavelmente deve ter falado assim: puxa, por que será que eu escolhi? Mas é assim que nós deveríamos pensar também. Por que será que o Senhor escolheu a nós? Por que o Senhor teve graça e misericórdia de nós? Por que o Senhor teve bondade em nós? Sabe de uma coisa, não é por você, pelo que você fez ou pelo que você deixou de fazer. Porque em você não há mérito algum. Se fosse pelas nossas próprias ações, nós seríamos destruídos, estaríamos totalmente condenados ao inferno. Então, a primeira coisa que nós observamos é a nossa salvação e a salvação de Barrabás. O que podemos comparar é: nenhum deles tiveram mérito na sua salvação. Segunda coisa, Barrabás, ele era um pecador e conhecido pelos seus pecados. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo de número 3. Romanos, capítulo de número 3. Quero ler apenas um versículo com vocês. Estou pedindo para vocês abrir. Se você estiver na sua casa, é legal que você marque aí na sua Bíblia também. Romanos capítulo 3, versículo de número 23, que diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando eu digo assim que o Barrabás sou eu e o Barrabás é você, é porque assim como Barrabás era um pecador e um grande pecador, assim somos nós também. Talvez hoje você olhe para a vida de Barrabás e você diz assim: não, mas Barrabás matou, eu nunca matei. Barrabás roubou, eu nunca roubei. Eu nunca fiz uma rebelião na minha cidade. Mas o menor pecado já seria o suficiente para nos condenar. Se você fizesse uma pequena avaliação no seu coração, uma avaliação sincera, você perceberia quem você é. Que o nosso coração nos livre de todo farisaísmo, assim como aqueles dois que subiram ao templo com o propósito de orar e dizer assim: Senhor, graças eu te dou porque não sou como esses demais homens, roubadores, injustos, adúlteros. Eu não, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas que a gente possa ter o coração do publicano, que chega lá, não tem nem coragem de levantar os olhos aos céus e bate a mão no peito e fala: Senhor, ser propício de mim, pecador. Oh Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Se você tiver essa consciência de quem você é o caminho para nós alcançarmos a graça do Senhor Jesus.
Se você fica pensando, não, eu não sou um pecador, eu não erro. Eu tive uma grande dificuldade quando eu passei pelo encontro com Deus. Eu lembro que quando as palestras eram ministradas, as coisas eram ministradas, e falava a respeito de pecado, essas coisas, e tinha um rapaz do meu lado, ele chorava na palestra, falava, esse rapaz aqui é pecador mesmo, viu? Esse aqui aprontou tudo, aprontou todos, e eu não sabia, eu não conseguia ter essa consciência de que muito pior do que aquele homem que chorava do meu lado pelos seus pecados, era eu, que não chorava pelos meus, porque não tinha consciência dos meus pecados. Mas quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, vamos vendo as falhas que temos. E uma outra coisa que nós olhamos para Barrabás e olhamos para nós, é o seu pecado. O seu pecado é aquilo que vai nos afastando do Senhor, da presença do Senhor. E Barrabás foi salvo apesar do seu pecado. Uma outra coisa a qual nós olhamos para Barrabás e olhamos também para nós, é que Barrabás ele estava condenado. Barrabás já sabia o dia que morreria. A cruz de Barrabás já estava pronta, já estava tudo certo para que a vida de Barrabás se acabasse. Assim também éramos nós. Se não fosse Cristo, todos nós estaríamos condenados. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios que se Cristo não tivesse ressuscitado, todos nós ainda estaríamos no pecado e não haveria salvação para ninguém. Todos nós estaríamos condenados. A palavra de Deus lá em Colossenses, no capítulo de número 2, Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 14, diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida, ou as suas condenações, ou os seus erros, ou os seus pecados. Então, tendo ele cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, nos era prejudicial, removeu-os inteiramente, cravando na cruz. Quando, irmãos, o Senhor Jesus escolhe ir para a cruz do Calvário, Ele não está salvando apenas Barrabás, Ele não está livrando Barrabás da condenação, Ele está nos livrando da condenação. Amém. Pense que se não fosse Cristo, você também estaria condenado. Mas nós hoje não estamos condenados, porque Cristo foi no nosso lugar. Ele nos livrou da condenação. Ele nos livrou do inferno. Ele nos livrou da distância eterna com Ele. Uma outra coisa que nós podemos observar entre nós e Barrabás é a substituição naquela cruz. Eu não sei se você já teve aquela oportunidade de assistir o filme A Paixão de Cristo. É muito legal, as pessoas na Páscoa geralmente assistem, às vezes passa até em televisão. E tem uma cena muito peculiar nesse filme, e que eu acho que ficou muito legal. E quando eles vão colocar Jesus na cruz, eles colocam um cravo, amarram lá, e quando eles vão colocar o outro, não dá, o prego não alcança, porque a cruz era muito grande, não dava certo. Aí eles têm que puxar o braço para deslocar e alcançar o tamanho do onde já estava a marca de colocar o cravo. Aquilo fica muito claro que o filme quer retratar, o diretor do filme quer retratar que aquela cruz a qual Jesus estava sendo colocado não era a cruz que tinha sido feita para Cristo. Aquela cruz não era dele. Ele assumiu aquela cruz, porque aquela cruz era de um homem chamado Barrabás. Aquela cruz não tinha sido feita para Jesus. Aquela cruz tinha sido feita para Barrabás. A cruz, irmão, a condenação, o castigo, ele era nosso, mas Jesus o assumiu. Jesus nos
substituiu. Eu quero que você leia comigo, lá em 1 Pedro, e você que está aí, marcar na sua Bíblia, 1 Pedro, no capítulo de número 2. 1 Pedro, no capítulo de número 2. No versículo de número 21, 1 Pedro 2, 21, que diz assim para nós, ó: porquanto para isso mesmo fostes chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca, pois ele, quando ultrajado, dava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro ou sobre a cruz os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelha. Agora, porém, vós convertestes ao pastor, o bispo da vossa alma. Não havia culpa sobre ele, não havia dolo sobre ele, não havia nada que ele precisava levar sobre ele, mas ele escolheu ir no nosso lugar e nos substituir na cruz do Calvário. A outra coisa que é a comparação entre nós e entre Barrabás, que eu sou Barrabás, é que eu fui substituído naquela cruz. Aquela cruz não era apenas de Barrabás, mas Barrabás representava eu e representava você. Representava aquele pecador, representava o condenado, representava aquele que não tinha mérito nenhum para sair daquele lugar. E Barrabás representa aquele que é substituído naquela cruz. E aonde nós vemos o tamanho da graça do nosso Senhor. Ele que escolheu ir ao nosso lugar. Ele que escolheu assumir a nossa culpa. Ele que escolheu assumir o nosso castigo. Eu quero que você receba isso no seu coração, o tamanho amor e bondade do Senhor por mim e por você. Que se não fosse o Senhor nos substituir, cravando naquela cruz os nossos pecados e a nossa condenação, nós estaríamos perdidos. A cruz que nunca foi dele, a cruz que era minha e a cruz que era sua. Eu quero ler mais um texto com vocês, lá em Isaías, no capítulo de número 53. Isaías 53. Versículo de número 3. Isaías 53, 3. Diz assim: era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Estou escrevendo aqui Isaías 700 anos antes de Cristo. E já dizia que esse aqui seria desprezado, rejeitado, que padeceria, que sofreria. Versículo de número 4 diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Olha aqui, irmãos. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que era nosso, a culpa que era nossa, e obviamente a cruz que era nossa, ele levou sobre ele. Ele carregou o madeiro. Ele carregou o seu castigo. Versículo de número 6 diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro. E como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O nosso Senhor, aquele que escolheu, porque não foram os romanos que o colocaram na cruz. Não foi o povo que falou: eu quero Barrabás. Mas o Senhor é quem escolheu a cruz. Isso que já estava escrito antes da fundação do mundo. O Senhor assumir o nosso lugar. O que nós temos que ter é receber essa enorme graça que Ele derramou sobre nós, sobre o seu coração. Hoje, você não precisa mais carregar a culpa do pecado. Hoje você não precisa mais pensar no seu castigo, porque o Senhor levou sobre si. O que nós temos que fazer é assumir o perdão do Senhor pelas nossas vidas e viver para a glória dele hoje. Viver hoje para alegrar, engrandecer o nome do Senhor. Viver a Ele uma vida digna. A vida de Barrabás, ela encerra ali. Diz que ele é solto e que nada mais fala sobre Barrabás. Não cita mais Barrabás na história. Não conta mais nada sobre a vida de Barrabás. O que nós podemos fazer em contraste agora com Barrabás e não igual a Barrabás é viver uma vida para a glória de Deus. Amém. Viva você uma vida para a glória de Deus. Não é porque o Senhor assumiu a minha culpa, não é porque o Senhor assumiu o meu castigo que agora eu viverei relaxadamente, desleixadamente. Não. Agora eu viverei para a glória de Deus. Que o amor do Senhor constranja também o seu coração. Amém. Esse amor que escolhe ir no seu lugar. Esse amor que assume a sua cruz, que assume a minha cruz. Hoje o que nós podemos fazer é render graças a Ele, a essa enorme bondade, a essa enorme misericórdia que Ele teve por nós. E eu quero encerrar com um texto lá em Efésios, que nós lemos, no capítulo de número 2, mas eu quero ler o versículo de número 4, Efésios 2, 4. Que diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida, nos deu essa vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ele, sendo rico em misericórdia, teve misericórdia de nós também. E graças a Deus, hoje eu posso ter sido um Barrabás, o pecador condenado, continuo sem mérito nenhum, continuo sendo substituído. Mas o que eu sei é que eu não quero que a minha vida seja como Barrabás, que sumiu, desapareceu e ninguém sabe se ele viveu a sua vida vivendo para a glória de Deus. Mas que a minha vida e a sua vida seja essa.
viver para a glória de Deus, viver para a glória desse Deus que se entregou por mim e por você. Eu gostaria de orar por você que está na sua casa e gostaria que você fechasse os seus olhos, colocasse a mão no seu coração em nome de Jesus. Pai, eu oro, Senhor. Oro pelos meus irmãos, para que eles tenham a dimensão, Senhor, desse teu grande amor, dessa tua enorme graça e misericórdia com o qual o Senhor nos alcançou. Nós que estávamos perdidos, condenados, esperando apenas o momento ao qual nós seríamos destruídos para a eternidade. Nós, com a culpa do pecado sobre as nossas vidas, o Senhor veio, mesmo nós não tendo méritos nenhum nas nossas vidas, o Senhor escolheu nos substituir. O Senhor escolheu ir na cruz em nosso lugar. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor abençoe os meus irmãos, para que eles vivam para a Tua glória. Uma vida que exalte o Senhor, uma vida na qual o Senhor é glorificado, uma vida na qual o Senhor é exaltado, uma vida reta, uma vida santa, uma vida digna, Senhor. Fortalece a fé deles, que o Senhor os ajude a vencer as tentações, as lutas do dia a dia, e que a vida deles, Senhor, não seja uma vida que acabe simplesmente sem um final, mas que a vida deles, Pai, dia após dia e até o último dia de suas vidas, seja a vida que exaltará, que dará glórias ao Teu nome, e que o Senhor os abençoe, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito seja sobre a sua vida hoje e também por toda a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, meu irmão, em nome de Jesus. Fique na paz. Amém.